E aí, galera? Bem, então agora é aquele momento em que eu vou arrumar o meu ambiente para poder começar a filmar a minha aula, certo? Então, como vocês podem ver, tá aqui meu quarto, aquela bagunça, né? A gente tem essa luz forte aqui vindo de fora, eu expliquei lá sobre as luzes, né, no primeiro módulo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente aquele procedimento que eu falei. Então, eu vou cortar a luz natural. Então, cortando a luz natural, a interferência de luz fica já fica melhor, eu consigo controlar melhor. Daqui a pouco eu vou apagar essa lâmpada aqui também, que aí eu consigo controlar aqui a minha iluminação de acordo com como eu quero, tudo bem? Bem, então, como eu mostrei lá no outro módulo, eu começo aqui pela minha luz, a minha key light, né, ou a minha luz principal. Então eu tenho aqui um pedestal, né, com uma softbox. Aqui primeiramente está tudo escuro, né, porque justamente eu apaguei as luzes, não tem interferência de luz, né, tem um pouco da luz ambiente que entra ali, né, porque a gente não está de dia aqui, mas de qualquer forma eu já cortei bastante aí essa interferência. Então aqui minha softbox é aquele esquema, ela é escura por fora e por dentro ela tem essa camada meio cinza, como se fosse um papel iluminado, que é para refletir a luz. E aqui eu tenho uma daquelas lâmpadas que eu mostrei para vocês lá no outro módulo, tá? Bem, eu vou acender ela aqui agora e você vê que a luz é bem forte, né? Então você está com a luz muito forte, ela vai ficar direcionada ali para o meu ponto, né? Onde eu vou gravar daqui a pouco. E o problema é que essa luz é muito dura, então ó, quando ela vem aqui pro meu lado, olha os meus óculos, né? Fica uma coisa meio esquisita, né? Então ela tá muito forte, é o que a gente chama de luz dura. Então ela é uma luz que não tem nenhum tipo de bloqueio aqui, tá? Então, justamente para controlar melhor isso, que a gente usa, né, essa camada aqui para deixar essa luz mais suave, né, mais opaca, né? Por isso que ele se chama softbox. Então aqui fica um pouco melhor para não ficar menos aquela luz dura no seu rosto e tudo mais, então você tem um controle melhor, tá? Então, se você tiver acesso a esse tipo de iluminação, é bem interessante, né? Eu falei lá também, lá no outro módulo, tem gente que faz, né, softbox, mas você encontra aí na internet por vários valores, né? Eu tenho dois desses caras, mas para fazer essa gravação aqui, eu geralmente uso um só. Com isso eu vou ter, né, um lado do rosto um pouco mais iluminado e o outro um pouco mais escuro. Mas esse contraste é interessante, fica até legal, dá um efeito bacana. Agora, dependendo do que você quer fazer, se você quer, por exemplo, algo muito nítido, muito focado em você, por exemplo, você quer aplicar um desfoque no fundo e deixar você um pouco mais focado, né, ou focada, então de repente eu vou usar dois, né? Eu tenho dois, por exemplo, você podia colocar um de cada lado, jogado ali para você. Você vai perceber que no resultado final, principalmente se a qualidade da sua câmera for boa, né, você vai ter um foco bem grande em você e o fundo vai ficar bem desfocado justamente porque você manteve uma iluminação bem forte ali em você. No meu caso, eu vou usar só uma dessa mesmo. Agora vamos aqui para o fundo. Então aqui agora eu tenho aqui esse outro pedestal em que eu vou aplicar aquelas cores de preenchimento, né? Cor de preenchimento não, né? Cor de preenchimento é aquela cor que a gente botaria na outra lateral oposta à luz principal. Na verdade isso aqui é como se fosse uma luz para dar um efeitinho, né? Eu falei lá no outro módulo, né? Aquele exemplo de cores coloridas, de lâmpadas coloridas, né? Então é o que eu vou fazer aqui. Então eu vou jogar aqui para mim uma luz azul e uma vermelha. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar uma dessas coloridas, vou colocar, sei lá, a vermelha, não sei, ou azul, vou jogar aqui. Lembrando que essa iluminação é opcional, tá? Você não precisa ter ela. Você, no pior caso, você tendo a luz principal aqui light, já tá ótimo. Então joguei aqui, por exemplo, essa azul, e perceba que no meu quarto eu não tenho espaço para colocar outro desse aqui. Eu não consigo colocar outro desse aqui. Antes, né, só para perceber, eu tô com a roupa de gravar, só que tô descalço, né, porque meu pé não vai aparecer, eu tô em casa e tal, coloquei o tapetinho, tá tudo certo. Mas enfim, voltando, então aqui eu não tenho espaço para colocar outro pedestal, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma luminária, então tem uma luminária aqui, eu vou colocar uma luz aqui, tem a lâmpada, né, no caso, que é uma lâmpada vermelha, vou ligar ela, e beleza. Então aqui eu teria, né, o ponto onde eu vou ficar. Eu tenho a luz principal, eu tenho uma luz aqui azul, outra luz vermelha, isso ocasiona aí um efeito. Você pode jogar essas luzes ou aqui para suas costas, ou se você preferir, joga ali, por exemplo, para o fundo. Por que eu não vou jogar aqui para o fundo? Porque aqui eu não tenho um corte total da iluminação externa. Então, como eu tenho ainda uma entrada
da iluminação externa por aqui, né? Essa cortina ela não corta toda a iluminação. Então, se eu jogar essas luzes aqui, eu acabo perdendo um pouco delas. Vai aparecer, né? Vai ter um efeito no vídeo, né? Tudo mais. Eu prefiro aqui, no caso, jogar para mim. E aí, como eu falei também, né? Se você quiser, eu estava falando lá no começo, né? E falei um pouco em outro módulo também, você pode ter uma luz ali secundária. Essa luz secundária, como eu falei, ela pode ser utilizada de duas formas. Então, por exemplo, se você pegar outro camarada igual esse aqui, ou com a mesma potência, ou com a mesma ideia, né, uma luta softbox, e colocar desse lado aqui, na verdade você acaba tendo aí uma luz principal dividida por dois. Você tem duas luzes principais, digamos assim. Agora, por exemplo, se eu pego outro desse aqui, né, não outro desse, mas uma outra iluminação, um pouco menos potente, aí eu tenho uma luz de preenchimento. Ou posso fazer até o seguinte, digamos que eu comprei um kit e vem dois caras desse daqui. Só que eu quero que um lado fique um pouco mais iluminado e o outro não fique tão escuro, mas que eu tenha um lado com um pouco mais de destaque e o outro menos. O que você faz? Pega esse cara aqui, ó. Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho uma parede, joga ele para a parede. Então você traria, né, ele aqui logo para lá, aqui não vai chegar, tá? Mas você traz ele lá e joga para a parede. Acredite, a parede ela vai refletir. Então, se a parede da sua casa ela foi pintada com uma cor mais clara, que geralmente é o que acontece, né, na maioria dos casos, então ela vai refletir. Óbvio, se sua parede for preta ou uma cor escura, ela não vai acabar refletindo tanto. Mas se for uma parede branca ou clara, a luz vai rebater na parede e vai vir para você. Então você acabaria tendo um preenchimento. Então, gente, como vocês podem perceber, não tem assim uma forma de se fazer, tem várias. E essa que é a graça. Então, primeiramente, você vindo, cortando a iluminação, a graça é justamente essa. Você pode brincar, ficar inventando luzes, né? Ficar jogando efeitos e tal. De repente, não recomendo, né? Mas dependendo, se você quiser trazer essas luzes aqui coloridas um pouco mais próximas para o seu corpo, faz. Por que eu não recomendo? Porque também ela vai bater no seu rosto e vai ficar com aqueles pontos, né, de alta iluminação, no caso coloridas, e aí no vídeo depois para você tratar acaba ficando pior. Então eu prefiro deixar elas assim, um pouco mais distantes, jogando aqui, e no vídeo final vai acabar percebendo esse efeito dela, tá? Então usa aí essas dicas, né? Como eu falei, não tem uma receita de bolo própria, mas tem mais ou menos algumas dicas que você pode seguir para poder ajudar no seu vídeo. Faz, experimenta e você vai chegar então na sua fórmula, né? Ou no seu gosto pessoal de iluminação, beleza? Bem, depois que eu arrumei a iluminação, né? Coloquei aqui as minhas 3 luzes. Posicionei a câmera para gravar, né? Primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, né? Você precisa enquadrar. Então, eu coloquei as luzes nessa disposição, né? Uma luz principal e as outras duas, justamente porque eu queria ficar aqui, certo? Talvez agora nesse vídeo você tá olhando aqui para os meus óculos e tá falando, eita, Cidinho, tá pegando a luz aí no seu óculos, dos seus óculos e tudo mais. Bem, nesse vídeo aqui eu estou fazendo isso aqui como se fosse um vlog, ensinando. Então, eu confesso que eu não estou tão preocupado se está pegando agora nos meus óculos. O meu problema é a minha aula, como vai ficar a aula no final. Então, eu tenho que ver ali, né, como que tá, se está pegando, se não tá. E aí eu vou mexer, vou posicionar e tudo mais. Nessa hora, seria muito interessante se você tiver uma pessoa para te ajudar. Por quê? Porque você vai estar aqui, aí tem que olhar a câmera lá. Aí você vem e tal. Se você não tem alguém para ajudar, você vai ter que ficar botando para gravar, vem, faz alguma gesticulação, fala, não sei o quê, e aí depois olha lá e vê se tá ok, né? Vê se tá gravando, vê se ficou legal, vê se não ficou, se a luz está adequada e tudo mais. Agora, se você tem alguém para te ajudar, é uma maravilha, porque a pessoa tá ali, ela já vai olhando, já vai te dando as instruções, ó, essa luz tem que ir um pouco mais para lá, você se posiciona para cá. Enfim, vai dando esses ajustes aí. Então, se possível, chama alguém, algum amigo, né, algum parente, alguém da casa, para ajudar você aí nesse processo. Se não tiver, bota para gravar, né, e aí vai demorar um pouco mais, mas enfim. De qualquer forma, principalmente se você está fazendo isso sozinho, tenta já, na primeira vez, já ajustar, fazer alguns ajustes de posicionamento. Então, por exemplo, ó, digamos que aqui seja o local, né, a posição adequada para eu gravar. Então, no caso, eu coloquei um tapete aqui e posicionei o tapete. Você pode passar uma fita para fazer uma marcação no chão, assim como para a marcação da câmera também. Então, por exemplo, aqui a gente está usando o celular. Esse celular não vai ter um ajuste de zoom, né, como uma câmera profissional. Então, a posição do tripé é muito importante. Então, eu faço uma marcação, por exemplo, no chão,
aonde eu devo posicionar esse tripé. Por quê? Porque depois, no outro dia, quando eu voltar para gravar, já fica um pouco mais fácil para trabalhar. Bem, então aqui aquele celular aqui estaria gravando, né, a minha aula, eu vou botar para gravar e tudo mais. Aí vem a parte do áudio. Deixa eu pegar aqui. Então, no caso, por exemplo, aqui para gravar esta aula, eu vou utilizar aqui, no caso, um gravador. Então tem esse gravador aqui, ele é interessante porque ele tem a entrada para microfone e ele cabe no bolso, né? E eu tenho essa lapela aqui. Dá licença que eu vou colocar a lapela. Lembrando, tá? Se você for usar a lapela, toma cuidado com as lapelas, né? Eu falei sobre microfones lá no outro módulo, né? Então, é o seguinte, né? Por exemplo, essa lapela ela tem posição. Então aqui ela tem o marcador de esquerda e direita. Então eu coloquei aqui o R, né, do right para minha direita e o L para a minha esquerda, tá? Então ele faz aqui a gravação estéreo. E aí eu vou pegar aqui, e no caso do gravador, toma cuidado também, né? Por exemplo, esse gravador aqui, ele tem duas entradas, tá? Só que você vai perceber que uma tem o sinalzinho do fone, do fone de ouvido, né? E a outra, que geralmente é vermelha, tem a marcação do microfone. Então, sempre na entrada do microfone, porque isso aqui é uma saída de áudio, isso aqui é uma entrada de áudio. Então, sempre procure a entrada de áudio. Obviamente, cada gravador vai ter aí o seu formato. Geralmente tem uma corzinha, né? Vermelha, alguma coisa em destaque. E aqui no caso ele tem tanto a cor quanto o sinal. Então, aqui eu vou botar para gravar, né? Primeiramente, eu colocaria para gravar ali no celular ou na minha câmera, seja lá o que eu estou usando. E aqui eu vou colocar para gravar também. E aí é imprescindível não esquecer do quê? Bate uma palma. Vou bater outro, ó. Eu gosto de bater a palma bem alta, né? Pega essa parte do dedo aqui, ó, dos dedos, e bate na palma da mão. Por quê? Dá essa palma alta, dá esse pico. A gente vai ver lá depois, no próximo módulo, em que a gente for trabalhar com edição, que esse pico, né, ele vai gerar tanto no áudio do celular ali, quanto no áudio aqui do gravador. Como eu quero utilizar o áudio aqui da lapela, porque tem uma qualidade melhor do que o áudio que a câmera capta, né, do celular, então o que vai acontecer? Os dois ali, o áudio dos dois vão estar com um pico, né, ali, vocês vão ver no próximo módulo, e aí eu vou utilizar esses picos para poder realinhar, né, o arquivo de áudio com o de vídeo, e aí eu posso eliminar o áudio lá da câmera e utilizar o áudio aqui do gravador, e aí beleza. Mas não se preocupe, a gente vai ver como fazer esse processo ali lá no próximo módulo, tá? Então essa palma é o que a galera chama de claquete, né? Você já deve ter visto em filmes, né, ou alguma série ou coisa mais antiga, aquela galera tá filmando alguma coisa, um filme, e aí tem um cara que fala cena tal, take tal, e bate aquela peça de madeira, né? Aquilo ali é claquete. Então a palma é mais ou menos a mesma coisa. Ali, né, ele bate aquilo ali, dá o pico, eles sabiam depois alinhar ali os arquivos. Então aqui é a mesma coisa, tá? Beleza, então isso aqui basicamente é o meu setup para poder começar a gravar. Agora é fazer a aula.